isso aí, mais um dia na nossa gravação do nosso canal, 40 anos de comércio exterior, 40 anos de história, 40 anos de coisas boas. Hoje vou falar de uma coisa que é extremamente complicada, para mim extremamente simples, depois que eu entendi o mecanismo do processo, e para todos vocês, com certeza absoluta, vamos tentar também desmistificar. Sempre quando você inicia dentro do processo internacional de negociação, vem aí uma sopa de letrinhas chamada Incoterms. E aí você tem que usar várias letras e entender o processo, e aí começa a ficar difícil, e se você não corrigir a sua mentalidade negocial, comercial, e a sua mentalidade logística, não vai conseguir entender Incoterms. Isso é tão significativo porque nós temos aí choques culturais entre determinados países, que apesar da regra ser internacional, baseada pela Câmara de Comércio Internacional, você tem maneiras de interpretar diferentes. Então você pode ter dificuldade no entendimento deste Incoterm, e na realidade pode te levar a ter prejuízos por não aplicar corretamente a Incoterm. Então, o processo é bastante simples. O que eu deveria entender em primeiro momento, o primeiro plano? Todas as vezes que se negocia qualquer produto a nível internacional, nós vamos ter que aplicar os Incoterms. Então, eu tenho vários Incoterms, são 11 ao todo, que determinam onde vai a minha responsabilidade, aonde vai o meu risco e aonde vai o meu custo. Então, uma das primeiras coisas que se pergunta é qual o Incoterm a ser aplicado. E aí você tem variações nesses 11 Incoterms, se é carregado, se não é carregado, se você tem algum deslocamento adicional nesse encaminhamento, você tem que verificar onde está saindo e onde vai chegar. Então, na realidade, com essas três letrinhas, com esse conceito do Incoterm, você consegue definir uma operação. Muito bem, vamos separar, naqueles cenários que a gente vem conversando, vamos separar um pouquinho a exportação e a importação em conjuntos de avaliações. Né? Eu poderia separar esse processo internacional em 6 etapas. Uma etapa comercial, uma etapa logística, uma etapa operacional, uma etapa aduaneira, uma etapa fiscal e uma etapa cambial. Logicamente que tem países que não vão precisar da etapa cambial porque já estão trabalhando com sua moeda. A parte fiscal sempre vai existir no processo internacional nos dois lados. A parte operacional, idem, nos dois lados. A parte logística, também nos dois lados, e a parte comercial também nos dois lados. Quando eu falo dois lados, vamos começar já com outro conceito, né? Sempre o conceito door-to-door, saindo da origem, chegando no destino, e sempre trabalhando o conceito espelho, ou seja, tudo que acontece aqui vai acontecer aqui. Então, se eu fizer assim, isto vai determinar a minha logística porta a porta, ou seja, eu vou ter todas as etapas iguais dos dois lados, com nomes diferentes, com processos diferentes, com culturas diferentes, com situações diferentes, com custos diferentes, com riscos diferentes. Porém, eles serão iguais. Esse é o conceito espelho. Então, a gente entendendo bem o processo de exportação vai conseguir entender bem o processo de importação ou vice-versa. Esse é um mecanismo bastante interessante que quando você consegue trazer isso internalizar dentro do seu conceito principal no comércio exterior, tudo fica mais fácil. Porque a primeira etapa é o comerciante. É aquele que vai vender ou que vai comprar. E aí você vai jogar isso para dentro da empresa, para a parte operacional. Muitas vezes você vai terceirizar a tua logística, vai terceirizar o teu processo aduaneiro e você tem que passar a informação no contexto de todo mundo estar sabendo o que está acontecendo, etapa por etapa. Então, na realidade, a maior dificuldade que existe no nosso mecanismo de comércio exterior
é que todo mundo converse a mesma linguagem. Só vai acontecer isso se todo mundo pensar nesse door-to-door. E uma das coisas que mais me provoca e mais me estimula nesse caminhamento do comércio internacional são os Incoterms. Apesar de difícil, são fáceis. Apesar de complexos, são simples. Por que isso? Porque, na realidade, o que acontece? A gente precisa tirar a teoria e trazer isso um pouquinho para a prática. Então, vamos ver o seguinte. Se o Incoterms começa numa primeira escadinha, né, no primeiro degrau, e vai subindo para mais 3 degraus, o que vai acontecer? Eu vou transferir deste lado, que é minha escadinha pequenininha, para o meu maior degrau, todas as minhas responsabilidades. Ou seja, eu vou caminhar com a responsabilidade. Se eu estou caminhando com minha responsabilidade, eu também vou caminhar com meus riscos. Vou transferindo riscos. E também vou transferir custos. Então vamos ver o seguinte. O primeiro Incoterm, e aí vocês vão acompanhando atrás a tela, o primeiro Incoterm trata-se da letra E. Né? X de exit. Exit de saída. Então, é o primeiro Incoterm que determina de onde vai sair esta mercadoria. Né? Então, é saída. Só tem um Ex-Works, já vou voltar a explicar. Depois eu tenho uma etapa free, que é uma etapa livre, que é a chamada lugar de saída até o porto ou aeroporto. Então, eu vou ter um espaçamento de deslocamento que a gente chama de free. Aí eu encontro 3 Incoterms. O Incoterm FCA, Free Carrier, o Incoterm FAS, Free Alongside Ship, e o Incoterm FOB, Free On Board. Chegou no aeroporto, eu posso continuar transferindo responsabilidade, transferindo custo, transferindo risco. Aí eu vou ter o C de cost, o C de custos. E aí nós vamos ter custo e frete, custo, frete e seguro, carriage paid to, que é o CPT, pagando o transporte até, e o CIP, carriage and insurance paid to, que também vai deslocar lá, eu já vou explicar todos eles. E depois eu vou ter a letra D, né, está aí na tela, letra D de delivery. Então eu vou ter delivery at terminal, DAT, delivery at place, DAP, e delivery duty paid, entrega tudo pago. Muito bem, esses 11 Incoterms, cada um tem um significado. Então vamos para o primeiro, Ex-Works. No Ex-Works, o que vai acontecer? Normalmente a empresa, e é comum isso aqui nos Estados Unidos, e também está ficando comum na Europa, é comum no Brasil? Não, no Brasil não. No Brasil tem algumas burocracias que não permitem usar muito Ex-Works. Ex-Works é o saída na fábrica. Então, eu tenho que desenvolver um Ex-Works carregado. Por quê? Imagine que você terminou o seu produto, embalou, preparou para vender e está pronto dentro do seu warehouse, na sua doca. Ok? Quem vai fazer o carregamento deste produto para dentro do caminhão? Aí começa o processo de risco, começa o processo de responsabilidade e também de transferência de custo. O correto no Ex-Works, ex-fábrica, é sair da sua empresa por responsabilidade do comprador. Ou seja, ele vem retirar e deveria fazer o carregamento. Ninguém vai deixar alguém entrar no seu warehouse, manusear a sua empilhadeira, sob risco dele, e carregar o caminhão dele. Não. Então a gente vai entregar sempre um Ex-Works carregado, né? Loaded, ou seja, dentro do transporte. Então o Incoterms Ex-Works, ele é utilizado, mal escrito nos documentos, porque sempre a gente notifica Ex-Works, meu warehouse, Ex-Works, minha fábrica, Ex-Works, minha cidade. Então tem que tomar muito cuidado com isso, porque aqui existe um ponto crítico.
a transferência da minha mercadoria, da minha fábrica, da minha indústria, do meu warehouse para este comprador deveria ser sem eu carregar. Esse é o correto da lei. Mas se eu carregar, eu deveria dizer carregado, embarcado, loaded. De alguma forma, incluir este custo, de alguma forma, incluir este risco, de alguma forma, incluir essa obrigação para transferir o processo dessa mercadoria. Todas as vezes que nós tivermos uma transferência de Incoterm para outro Incoterm, isso chama-se ponto crítico. Esse ponto crítico é onde a gente vai aprender na marra como processar um Incoterm. Por quê? Porque se houver uma avaria no momento crítico, a companhia de seguro, para pagar-nos, vai querer saber da fatura. A fatura tem que estar escrita que tipo de Incoterm é. E aí nós vamos saber se estamos aprendendo corretamente ou não. E muito provavelmente não teremos escrito corretamente essa fatura. Tá? Então temos que tomar muito cuidado na transferência do Incoterm para o outro. Então o Ex-Works, apesar de ser comum, a fala, na prática ele é um free carrier, ou seja, você entregou livre ao primeiro transportador. O caminhão vem, você carrega, a van vem, você carrega, então você já fez a etapa do carregamento que deveria ser livre no Ex-Works. O Ex-Works não deveria ter o carregamento. Mas você, por gentileza, fez o FCA. Então, o correto seria dizer assim, FCA, Free Care, entreguei na primeira transportadora, entreguei no aeroporto, entreguei no porto livre. Tá? Então, você vai determinar que o FCA é o teu Incoterm, ou seja, você vai terminar o produto, embalar, processar, colocar os custos e carregar. Aí você já vai ter risco, obrigação e custo dentro desse processo de Incoterm FCA. É o mais comum, FCA Warehouse, FCA Aeroporto, FCA Fábrica, FCA Warehouse, FCA Loja, enfim, você tem um carregamento embutido no custo e no risco desse produto. Então aqui é um ponto crítico de transferência do E para o F. Né? E você vai ter aí também, logo na sequência, esse vale para praticamente todos os modais, o FCA, mais usado no aéreo, mais usado no rodoviário, e no marítimo tem alguns específicos, que é o FAS, Free Alongside Ship, que é usado quando você junta cargas para daí fazer o carregamento do navio. Né? Então, o processo de sair do chão e subir a bordo é por conta de quem comprou no FAS. E aí vem em seguida o famoso FOB, Free On Board. Quando se diz Free On Board, se está colocando a carga a bordo, livre. Isso é muito importante. Por quê? Porque o ponto crítico é justamente a carga estar a bordo pelo menos 50,00001%. Por quê? Pode acontecer de, no momento de subir a carga a bordo, esta carga ter um damage e cair na cerca do navio, na transição do navio. E se isso acontecer e for free on board, tem que ter garantido que 50% passou para dentro. Porque 50% não passou para dentro, ficou para fora, aí é responsabilidade de quem vendeu e não mais responsabilidade de quem comprou. Então vejam como é muito sensível a transferência de risco e o ponto crítico nos Incoterms. Problema, que o FOB foi adotado pelo mundo. Então, nos Estados Unidos, nós usamos 6 FOB. É o FOB Free on Truck, é o FOB Free on Train, é o FOB como se fosse o FCA, é o FOB como se fosse o Ex-Works. Então tem que tomar cuidado com o que vale, não o que está sendo falado, mas o que está escrito. Sempre muito importante que o Incoterm esteja determinado no documento, pois é o documento que vai amparar a questão do risco, a questão do seguro. O seguro sempre será porta a porta.
porém ele será picado dentro da divisão de Incoterm. Então, o meu seguro vai da minha empresa até aonde eu determinei o Incoterm, e o seguro do comprador vai da empresa dele até onde ele comprou. Então, nós teremos 2 seguros recorrentes, porém, cada um abrangendo um espaço deste processo de exportação. Temos que tomar cuidado? Obviamente temos que tomar cuidado, por quê? Porque são os Incoterms que determinam qual é o avanço de risco, qual é o avanço de obrigação e qual é o avanço de custos. Então, vamos imaginar, aí vamos ter uma outra tela mostrando para vocês, que essa escada sobe sempre E, F, C, D. Então, se a gente brincar um pouquinho, meu nome, João Granato, mas na realidade João Granato era do meu avô materno, Emílio Tomás, do meu avô materno, desculpem. Então eu tenho João Emílio Tomás Granato. Na realidade, vamos lembrar lá do Emílio e vamos lembrar desta frasezinha. Emílio, E, foi, F, comprar, C, doces, delivery. Isso é bem de primário, mas é bom para gravar na nossa mente a sequência do Incoterm para quem não tem esse domínio. Muito bem. Aí vamos para a linha C. Se eu for pagar o frete para o meu exportador, eu vou adicionar custo, frete. Então já estou falando CFR, custo, frete. Né? Se eu for adicionar o seguro, vai ser custo, frete e seguro, CIF. Se eu for adicionar no aéreo o custo e frete, o custo do frete vai ser CPT. E se eu adicionar o seguro, vai ser CIP. Na realidade, eu estou adicionando ao meu cliente custo do frete e custo do seguro, conforme os Incoterms. E se eu avançar mais, eu vou adicionar a entrega, e aí eu posso adicionar a entrega em algum lugar que ele terminou, posso adicionar essa entrega num terminal que ele informou e posso adicionar esta entrega com impostos pagos. Muito bem, aí vem a parte comercial. Será que vale a pena eu vender DDP? Eu estou adiantando todos os custos, vou receber depois dele, mas estou adiantando os custos, estou adiantando os riscos. Isso é extremamente importante eu estar consciente que este valor vai sair do meu bolso. Então vamos imaginar, numa primeira exportação, será que eu faria isso? Será que eu pagaria todo o custo do Brasil, todo o custo de deslocamento internacional e todo o custo de chegada no outro país? Primeiro, eu tenho que ver se eu tenho leis que me permitem transferir dinheiro. Segundo, eu tenho que ver se eu tenho um agente que me faça a ponta de saída e a ponta de chegada. Terceiro, eu tenho que ver se esse custo não vai ficar muito alto e vai me tirar deste budget da minha exportação. Então, são cuidados que eu tenho que entender. Incoterms para negociar, Incoterms para operacionalizar, Incoterms para processo logístico. Então vejam como as 3 letrinhas, sopinha aí, ela é extremamente interessante. E eu tenho que conhecer um pouquinho desse mecanismo de Incoterm para poder falar. Mas na base prática, seria mais ou menos como eu ter um custo do produto a 17 e, na medida que eu vou transferindo responsabilidades e riscos, eu vou aumentando também o custo. Isso vai ser paulatinamente até chegar aí na minha demonstração a $40 na entrega. Isso para mostrar para vocês que um produto que saiu a 17 vai chegar lá fora, talvez, a 40. Então, todos esses riscos, todos esses custos, essas transferências críticas foram onerando o meu produto. Imagine sim, saiu da fábrica, teve o frete, teve o desembaraço, teve o documento adicional, teve o carregamento do navio no avião, teve o frete do avião, teve o frete do navio, teve o desembaraço no exterior, teve a chegada da carga, teve lá um armazenamento, teve um in and out, teve um handling, até chegar a ser entregue ao seu importador.
Então, este door-to-door logístico está muito vinculado a estas 4 letras principais, E, F, C e o D, né? Onde faz o nosso Incoterm funcionar de Xworks, FCA, FAS, FOB, CFR, CIF, CPT, CIP, DAP, DAT e DDP. Tudo pago. Então, eu preciso entender esta cadeia de 11 Incoterms nas transferências de risco, quais são seus pontos críticos e também como ele vai ser vinculado na questão custo para ser comercializado. Cuidado, sempre no ponto crítico, sempre na transferência de Incoterm. Eu falei 2 bem rapidinhas aí, a transferência da carga no teu warehouse, caminhão carregando, e a transferência da carga no acostado do navio, quando não passar 50% da carga. Pode acontecer? Pode acontecer. Tudo em comércio exterior pode acontecer. E a gente só vai aprender se acontecer. Porque se a gente não acontecer, a gente não aprende. Por que a gente não aprende? Porque a gente deixa passar. É uma teoria besta, mas é uma teoria extremamente importante que estabelece regras na compra e na venda internacional. Então fiquem de olho no Incoterm. É extremamente delicado, extremamente complexo, mas pode deixar simples se vocês adotarem essas pequenas regrinhas que eu passei para vocês aí. Agora, vamos falar muito ainda, em todos os vídeos nós vamos falar desses Incoterms, vamos chamar a atenção de ponto crítico, vamos chamar a atenção da questão negocial, vamos chamar a questão comercial na prática, se vale a pena ou não adicionar alguns custos, como funcionam as regras mundiais em relação à demonstração física desses custos. Eu posso ter um custo único de 40 ou tenho que obrigatoriamente fazer um breakdown desses valores. Então, na realidade, a minha escalada de valores, ela vai seguir uma linha e a minha caminhada vai também seguir uma direção. Ou seja, eu vou subir lentamente durante o trânsito desta mercadoria. Sem esquecer que nas 2 pontas aí do custo logístico door-to-door, eu coloquei que temos mais o custo da fabricação, da ideia, da inovação, do desenvolvimento do produto. E lá, quando chega naquele país, ainda existem outras escadas que são os canais de distribuição. Então, na realidade, o gestor dessa ideia chamada comércio internacional, dessa venda e exportação, ele participa da saída, vem todo o caminho de logístico e depois deveria entender, por lei, toda a distribuição deste item. Aqui, por coincidência, estou ao lado de uma das minhas prateleiras de fulfillment para a Amazon. Então, imagine o seguinte, os consumidores dos Estados Unidos, no México e no Canadá estão comprando meus produtos e vai chegar para mim aqui uma etiqueta e pedir um item. Eu vou vir aqui na minha prateleira, vou sacar este produto, vou reembalar ou não, dependendo da situação, dependendo do produto, e vou despachar para a label da compra que chegou para mim na Amazon, ou UPS, ou FedEx, ou Correio Americano, o SPS. Então, o que acontece? Aí eu estou entregando ao meu consumidor Amazon, o meu consumidor no Brasil, Mercado Livre, ou até mesmo Amazon, ou eBay, um custo DDP, ou seja, estou entregando na casa dele com tudo pago. Logicamente que esse cálculo e esse risco e essa obrigação tem que estar no meu preço. Então aí vocês vão começando a conhecer conceitos da entrega com toda ela paga. Então o grande lance da Amazon, e vamos falar um pouquinho desta mega empresa, foi criar um mecanismo simples, que logicamente não foi da noite para o dia, mas um mecanismo simples de evitar que um consumidor
ficasse conhecendo Incoterm, conhecesse logística, conhecesse frete. Não, a única coisa que ele tem que conhecer é o desejo de compra dele e ter o cartão de crédito dele vinculado a essa compra e, bum, já comprou. Fica para nós, os experts em comércio internacional, os experts em logística, a processar esse fulfillment, processar esse deslocamento e entender aí essa coisa chamada Incoterm. Ok? Eu acredito que a gente tem que trabalhar para simplificar. E esta é a ideia deste vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram, continuem seguindo, avisem os amigos e se tiverem perguntas, deixem aí que nós teremos o maior prazer de responder. Lembrem que eu comentei, vamos fazer vídeos respondendo as perguntas de vocês, porque aí existe a troca, a interatividade e a cumplicidade do ensinamento, do conhecimento e do aprendizado. E é isso que a gente quer desenvolver com força nessa nossa conversa, nesse nosso canal. Mais uma vez, welcome aboard e muito obrigado. Estamos juntos.